boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da FIPECAF. Hoje com o tema Contabilidade IFRS e Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Estou aqui com o meu amigo, advogado, mestre pela Faculdade de Direito do Lar São Francisco, Dr. Carlos Henrique Crossara Delgado, que é autor do livro Contabilidade IFRS e Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, pessoal, eu tenho insistido, né, a gente já fez outros encontros como esse, da importância desse debate, dessa interação entre contabilidade e direito. E o livro do professor Carlos, do meu amigo Carlos, vem nessa linha de discutir um pouco essa interação, o que acontece com a adoção das normas internacionais em relação ao direito, especialmente em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica. Carlos, conta um pouco aí desse livro, do processo da escrita desse livro, da sua dissertação, como é que foi, por que você escolheu esse tema, a importância dele? Bom, esse livro, na verdade, é a publicação da minha dissertação de mestrado lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E no momento em que eu escolhi dissertar sobre a influência da contabilidade, no caso a IFRS, nos efeitos do imposto de renda, esse tema havia sido amplamente discutido, até porque havia sido editado um pouco antes a Lei 11.638 de 2007, que, no caso, promoveu aí o processo de convergência das normas contábeis brasileiras para o padrão IFRS. E, naquele tempo, muitas dúvidas tinham sido levantadas, tanto por contabilistas quanto por juristas, muitos artigos que haviam sido escritos a respeito de temas isolados, temas específicos dessa questão da virada contábil. E eu entendi que seria interessante escrever uma obra que, no caso, abordasse do ponto de vista jurídico quais foram as principais inovações da nova contabilidade e os efeitos que ela geraria na tributação da renda, no caso do imposto de renda da pessoa jurídica. Porque eu entendi que era interessante falar sobre esse tema porque, até pouco tempo atrás, existia uma segregação muito forte entre direito e contabilidade. Então, o que é contabilidade é do contador, o que é direito é do advogado, e as coisas meio que não se misturavam. E eu percebi, com a positivação da nova contabilidade padrão IFRS, que ela passou a se tornar um assunto jurídico que estava positivado, estava no texto da norma. Então, o advogado ele não poderia jamais dizer, não, isso aqui não é um assunto jurídico, eu não vou estudar porque não interessa ao direito. Que é uma grande falácia, uma vez positivada, é sim assunto jurídico e precisa ser estudado, até porque, como todos nós sabemos, o imposto de renda, o ponto de partida dele é o lucro contábil, que no caso é apurado pelas regras, princípios contábeis, e se muda o padrão legal através do qual esse lucro contábil é apurado, ele vai produzir efeitos na carga tributária, na tributação da renda, e por essa razão é um tema novo que precisava ser estudado com um pouco mais de profundidade, e por essa razão que eu tomei a decisão de abordar esse tema. É uma ótima iniciativa, louvável. Uhum. Agora, Carlos, você não é contador, você não estuda contabilidade, certo? Você só fez direito. Isso. Na verdade, eu não sou contador. Eu fiz só depois, pouco tempo depois que eu me formei, fiz um MBA em finanças, e uma das matérias que eu estudei foi contabilidade. Foi no IBMEC, hoje em INSPER. E aí, no momento em que eu comecei a estudar contabilidade, que eu comecei a enxergar a importância da contabilidade no direito, principalmente no direito tributário, né? Porque o diálogo entre contabilidade e direito é muito afinado, eles trocam informações o tempo inteiro, ou seja, muito do que o direito tributário se apega para efeitos de cálculo, de base de cálculo, etc., vem da contabilidade. Então, eu acabei tomando gosto por esse assunto, embora não seja formado em contabilidade, tenho conhecimentos básicos, gerais dessa matéria, que me permitiram enxergar o direito tributário de uma forma diferente. É engraçado que quando você estuda contabilidade, parece que a compreensão da matéria de imposto de renda, a compreensão do direito tributário fica mais fácil. Tudo começa a fazer sentido quando você entende a base numérica, a base quantitativa da coisa. Coisa que não é ensinada, por exemplo, nas faculdades de Direito, que eu acho que é um erro. Aliás, na matéria de direito tributário, nas faculdades de Direito, eu acho que haveria necessidade de se estudar princípios e regras contábeis gerais que permitam aos tributaristas ter uma visão mais ampla, uma visão mais precisa do direito tributário, porque isso interfere diretamente na interpretação da norma e na boa interpretação e aplicação do direito tributário. Na verdade, eu fiz contabilidade, Carlos, mas eu
eu comecei a fazer a faculdade antes da adoção dos padrões internacionais. Acho que eu acabei tendo sorte nisso que eu antecipei. Mas eu sempre achei que a contabilidade era necessário para o advogado. Sem dúvida. Não uma graduação em contabilidade, ao menos como foi o seu caso, um estudo da contabilidade, porque eu acho que isso há uma aproximação, principalmente no caso do imposto de renda. Sim. Mas depois da adoção do padrão IFRS, para mim isso se tornou mandatório. Eu tenho visto, não sei se a sua impressão é a mesma, eu queria a sua opinião, eu tenho visto no mercado escritórios de advocacia que já dão preferência para a contratação de advogados que tenham conhecimentos contábeis ou fez uma segunda graduação em contabilidade, porque hoje há uma aproximação muito grande. Como você disse antes, havia um certo distanciamento, hoje uma aproximação muito grande. Você sente esse mesmo efeito no mercado? Sem dúvida. Aliás, a Lei 11.638 de 2007 parece que ela conseguiu aproximar o direito da contabilidade de uma forma mais efetiva, né? Parece que reavivou aquela necessidade de estudo interdisciplinar entre ciências jurídicas e ciências contábeis. E, de fato, hoje, em matéria de imposto de renda, um advogado que não conhece contabilidade, principalmente o padrão IFRS, ele praticamente não consegue advogar. Porque imagina um advogado, por exemplo, que não sabe interpretar um balanço, não sabe o que é um ativo, um passivo, um patrimônio líquido, uma conta de resultado, um LALUR, ele fica totalmente perdido em matéria de imposto de renda. Então, com relação à perspectiva de mercado, concordo com o Dr. Fábio no sentido de que quem milita na área tributária, principalmente no consultivo, mesmo no contencioso, existe sim uma necessidade muito, até mandatória, como o próprio colega disse, existe uma necessidade inafastável de se conhecer, ao menos em linhas gerais, em uma linha, não digo só panorâmica, mas com um pouco mais de profundidade a respeito da contabilidade, porque sem ela não se faz praticamente nada em imposto de renda, não se consegue interpretar uma norma, até porque todas as normas que regulamentam o imposto de renda, elas vêm todas recheadas com conceitos da contabilidade, e de modo que se você não conhecer, você não consegue interpretar a norma e não consegue trabalhar com direito tributário. Excelente. Agora vamos falar um pouquinho, entrando um pouco mais no livro. O que o livro aborda? Quais são aí os parâmetros? O que você estudou? Quais foram as conclusões que você chegou no livro? No primeiro momento, eu procuro definir o que é contabilidade, até porque acho que é uma matéria que precisa ser examinada logo de início, né? Porque seriam considerações propedêuticas. Acho que é importante ter uma noção geral do que é contabilidade, o que ela estuda, os métodos de que ela se serve para poder investigar o objeto de estudo dela, verificar quais são os padrões contábeis que no caso, são aplicados mundo afora, para depois de ter essa noção inicial do que a contabilidade estuda, de que métodos ela se serve, tentar entender qual que é o diálogo que ela mantém com o direito. Quais são, no caso, os canais de diálogo entre o direito tributário, o direito de modo geral e a contabilidade, que é o que eu abordo no segundo capítulo do meu livro. Aí eu entro na questão da interdisciplinaridade, da intertextualidade, de que maneira a contabilidade pode ajudar o intérprete do direito tributário a interpretar bem, né? No caso, as normas de direito tributário, conseguir chegar a uma interpretação não só tecnicamente correta, como também justa, né? Para que possa, no caso, respeitar os princípios de tributação. Aí, no terceiro capítulo, eu começo a abordar a contabilidade IFRS propriamente, né? Qual que é a necessidade dela, por que ela surgiu, né? Qual que era a necessidade antes de você... Antigamente tinha no mundo países com os mais diversos modelos contábeis possíveis, de modo que uma mesma realidade econômica era retratada de formas diferentes. E muitas vezes um balanço que poderia dar lucro num determinado padrão contábil poderia acabar dando prejuízo num outro, que é aquele caso célebre da Mercedes-Benz, né, que listou as ações dela na Bolsa de Nova York. Ela verteu o balanço dela do German Gap, que era o padrão dela, o padrão americano, num ela teve lucro, no outro ela teve prejuízo. Então surgiu a necessidade, num mundo globalizado, de se ter um padrão contábil único a partir do qual o investidor possa ter uma mesma leitura de todos os investimentos que ele faz em empresas que estão, no caso, listadas nas mais variadas bolsas do mundo. Então eu explico a necessidade do IFRS, as principais regras e princípios que orientam esse modelo contábil, e aí depois eu parto para o capítulo 4º, onde eu faço uma releitura do fato tirador do imposto de renda, que é o artigo 43 do CTN. E busco, inclusive, estender melhor de que modo eu posso, né, diante de uma nova realidade contábil, identificar o fato gerador do imposto de renda, estudando principalmente os conceitos de disponibilidade econômica, disponibilidade jurídica,
para entender, ver se o lucro, se a base de cálculo, no caso seria o lucro contábil que é medido pelo padrão IFRS, se ele se distanciar muito, um pouco ou mais, daquele lucro previsto no artigo 43 do CTN, que no caso serve de base de cálculo para o imposto de renda. Então, eu procuro fazer esse estudo para verificar de que maneira o IFRS pode, no caso, se servir como ponto de partida para a base de cálculo do imposto de renda. Aí, no último capítulo, eu entro no IFRS propriamente dito. Eu procuro fazer uma abordagem inicial do exame da matéria no direito comparado. Até porque o Brasil começou o processo de convergência e harmonização contábil em 2007, e alguns outros países da Europa, ou mesmo aqui da América do Sul, da Ásia, eles enfrentaram o processo de convergência e harmonização contábil antes do Brasil. Então, eu procurei verificar quais os problemas que eles se depararam, as soluções que, no caso, eles aplicaram para resolver esses problemas que foram levantados, de modo a entender melhor se a Lei 12973, que é a lei brasileira que, no caso, tratou dos efeitos, né, da tributação, dos efeitos em matéria de imposto de renda em relação às inovações contábeis da 11638, se elas estão no caminho certo ou se não estão, se o modelo é mais apropriado ou não. Eu procurei fazer esse estudo para ter mais ou menos um senso crítico, de tentar avaliar mais ou menos qual foi o caminho da 12973. Faço algumas considerações minhas, estudo a Lei 12973 de uma forma panorâmica, e ao final da minha obra eu procuro elencar de um lado as principais vantagens e de outras as principais desvantagens da utilização do IFRS como base de cálculo do imposto de renda, e eu, no final, trago as minhas conclusões pessoais. Essa daí é, em linhas bem gerais, a estrutura do livro. Muito bom. Eu quero até ter a oportunidade de discutir um pouco a questão do artigo 43, que é uma coisa que sempre me chama a atenção, o artigo 43 do CTN, mas antes disso, que como você dedicou um capítulo para tratar justamente dessa comparação, como é que foi a adoção no Brasil e em outros países, o que eu queria saber de você é o que você viu de diferente e que pode servir de conselho, no caso ao Brasil, em relação à adoção desses padrões contábeis. Existe muita heterogeneidade nessa matéria. É engraçado que cada país que inicia o processo de harmonização, de convergência, ele tem uma reação diferente em relação a esse fenômeno. Tem países, por exemplo, que não se preocuparam muito. Um exemplo que eu cito no livro é Portugal. Porque Portugal ele tinha um regime de dependência, ou seja, aquela base de cálculo que serve para apurar o lucro societário, ela vai servir igualmente para servir de base de cálculo para o imposto de renda. O que Portugal fez, na verdade? Ele criou uma lei dizendo o seguinte: olha, vocês têm 5 anos aí, como se fosse um vacatio legis, para poder se adaptar às novas mudanças, e a partir do final desse período de 5 anos, você vai usar a contabilidade IFRS, o lucro que foi apurado por ela, para a base de cálculo do imposto de renda. Outros países, como por exemplo Estados Unidos, Inglaterra, que já tinham uma contabilidade mais próxima do ponto de vista teórico do IFRS, não tiveram grandes reações, não tiveram grandes problemas. Onde eu percebi que existe mais foco de resistência são os países da Europa continental, principalmente a Alemanha, que no caso ela tem um sistema tributário que no caso é regido por vários princípios, como conservadorismo, como certeza do direito, capacidade contributiva, e eu percebi ali que existiam alguns focos de resistência quanto à possibilidade de tributação de ganhos não realizados, ganhos potenciais, a questão do time, né? Porque como você, pela contabilidade IFRS, reconhece as receitas pela essência econômica e não pela forma jurídica, e toda a contabilidade na Alemanha ela sofre a influência do direito no sentido de contabilizar pela forma jurídica, então isso poderia haver problemas de time no momento do reconhecimento das receitas e despesas que poderiam provocar distorções no resultado. Nesse caso, várias reações a respeito do IFRS se colocaram pelo direito comparado. Uma delas, por exemplo, a primeira dúvida que se coloca é: todo mundo tem que usar o padrão IFRS ou só as empresas listadas em bolsa? Esse é o primeiro ponto. Em outros países, por exemplo, no Canadá, o que achei bastante curioso, o legislador tributário te permite usar o padrão contábil que você achar melhor para poder apurar o seu resultado. Você pode usar o padrão contábil do direito canadense, vamos dizer, seria o Canadian GAAP, ou o IFRS, se você assim o desejar.
Ou seja, para alguns casos se abre a possibilidade de você usar a contabilidade interna, que é vigente no seu país, para poder apurar o imposto de renda, por exemplo, e para efeitos de balanço consolidado, que no caso é a principal finalidade do IFRS, ou seja, uma contabilidade em padrão internacional para que possa servir como instrumento de decisão pelo investidor estrangeiro, só se aplicar no consolidado, que é aquele balanço a partir do qual as ações vão ser lançadas em bolsas internacionais. E também várias normas de ajuste, vi também controles paralelos em alguns países para poder neutralizar, por exemplo, alguns efeitos da contabilidade IFRS que não se amoldariam, que não se coadunariam com a base de cálculo do imposto de renda para cada um desses países. Uma coisa mais ou menos que aconteceu no Brasil na época do RTT, que tinha o F-Conte, pela neutralidade tributária, que acontecia. Enquanto num editada a 12973, que era a lei que veio a disciplinar os efeitos da nova contabilidade, os contabilistas, quando tinham uma diferenciação entre reconhecer um fenômeno pela contabilidade velha e reconhecer o outro fenômeno, o mesmo fenômeno pela contabilidade nova, as discrepâncias eram registradas todas num livro, até depois que a 12973 veio a regir cada um desses efeitos. Então, eu vi, por exemplo, normas de ajuste, eu vi países que, inclusive, falaram da possibilidade de não tributar lucros não realizados ou potenciais. Então, cada país, na verdade, de acordo com o seu ordenamento jurídico, cria alternativas diferentes para poder mitigar eventuais desconexões ou distorções entre uma contabilidade que antes vigia e a nova que passou a vigiar e a base de cálculo do imposto. Perfeito. Essa questão de Portugal que você comentou, vamos deixar de lado aqui o artigo 43, os nossos princípios constitucionais, não vamos nem entrar na polêmica se há um conceito constitucional de renda, mas Portugal segue aquela linha de algumas pessoas que diz o seguinte: lucro bom para pagar dividendo é lucro bom para pagar tributo. Exatamente. Você concorda com isso? Qual a sua opinião a respeito disso? Eu tenho as minhas restrições, eu posso falar depois. Ótima pergunta. Eu posso responder, por exemplo, vamos pensar na perspectiva brasileira, né? Que o lucro bom para pagar acionista é o lucro bom para pagar imposto. Na lei das SAs, ela prevê a possibilidade de você pagar pagar dividendo para os acionistas, principalmente os minoritários, de lucros não realizados. Ou seja, eu tenho dúvida se até que ponto eu posso chamar um lucro não realizado de lucro. Mas, de qualquer maneira, se ele for reconhecido pelo regime de competência, ele é lucro para todos os fins contábeis. Agora, para efeitos de direito tributário brasileiro, será que eu estaria usando um lucro de acordo com o 43? Eu teria uma disponibilidade econômica ou jurídica sobre aquele valor não realizado? Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Porque o que acontece, se eu, no caso, distribuir dividendo pela lógica da lei das SAs, que fala que eu posso distribuir para o sócio ainda que não realizado, se eu for para o direito tributário e adotar a mesma linha, eu posso ter um problema de descapitalização, eu posso ter um problema, no caso, de pagar tributo sobre uma grandeza que eu ainda não tenho disponibilidade, ou mesmo em relação a uma renda, a um valor potencial que pode vir a se consumar ou não. Tanto que o próprio Tomás Cantista Tavares, que escreve sobre o assunto, é uma obra maravilhosa, ele fala que, inclusive, ele prefere usar o modelo, o padrão ECRO de tributação, sempre que ele tiver uma possibilidade de valorimetria dos ativos melhor e tiver uma probabilidade maior de você ter a disponibilidade sobre aquele ganho. Se, por exemplo, for um lucro não realizado, em que, dependendo do mercado que aquela empresa atua, ela vai ter uma boa chance de realização sobre aquele ganho e a valorimetria dele está próxima do que se pratica no mercado, aí eu não vejo problemas. Agora, se existir um distanciamento muito grande entre o lucro não realizado e uma eventual possibilidade de realização, daquele lucro que é potencial se tornar efetivo, aí eu vejo com maior restrição essa possibilidade. Eu acho que nem todo lucro que é bom para pagar o acionista é bom para servir os propósitos da tributação. Como eu disse, eu nem entrar na questão do artigo 43, porque eu acho que tem alguns ajustes na contabilidade que realmente ficaria aí difícil de defender a realização da renda, né? Para algum tipo de valor justo, alguma coisa nesse sentido. A restrição que eu tenho é mais no sentido pragmático mesmo, porque a gente viveu no passado um problema do efeito tributário acabar afetando a contabilização. Perfeito. O contador ficava muito mais preocupado com os efeitos tributários do que com a realidade econômica. Vem o padrão IFRS, faz esse divórcio completo, a contabilidade tem seu objeto, seu objetivo, o direito tem seu objeto, seu objetivo, cada um é na sua linha.
Quando a gente está falando de grandes empresas, empresas que são auditadas, que estão na Bolsa de Valores, que têm minoritários, majoritários, têm uma preocupação de pagar dividendos, eu ainda vejo um trade-off aí no seguinte sentido. Aquele que está produzindo a informação contábil, ele sabe que se eventualmente ele reduzir ali a valorização de um ativo, ele vai afetar o dividendo e o mercado vai cobrar ele disso. Então existe um certo controle e uma cobrança. Quando a gente está falando de empresas menores, empresas que estão fora da Bolsa de Valores, a minha preocupação é que o profissional contábil não acabe sendo pressionado para que a informação econômica seja de uma forma ou de outra, justamente pelo efeito tributário. Perfeito. Então, eu acho que o grande avanço que a gente teve com a adoção do padrão internacional é justamente deixar o produtor da informação contábil absolutamente livre para demonstrar a realidade econômica da empresa, porque aquilo não vai afetar a tributação. Então, eu tenho um certo receio. Não que eu seja absolutamente contra, mas eu tenho um pouco de receio. Agora, já que você tocou na questão do artigo 43, eu acho que quando a gente tem, por exemplo, itens de valor justo, que aquele item tem o esforço de venda daquilo, o esforço de transformar aquilo efetivamente num item realizado é muito próximo, até poderia se defender a tributação. De novo, estou desconsiderando aí a literalidade do artigo 43 e os nossos princípios constitucionais. Agora, tem alguns itens, por exemplo, é muito discutida a questão do ativo biológico, conforme, para ser bem didático aqui, sem entrar muito nos meandros, conforme a planta vai crescendo, a gente vai valorizando aquele ativo. Sei que não houve ainda a venda, não se reverteu aquilo efetivamente na realização. Você acha que seria possível, diante do artigo 43, diante daquilo que a gente tem na Constituição, a tributação desses itens? Olha, se existir, que nesse caso do ativo biológico, por exemplo, existe realmente uma valorização gradual a valor justo, etc. E eu acredito que nesse tipo de reconhecimento a valor justo, porque o valor justo, na verdade, tem uma paridade com o mercado, né? A gente não pode fazer esse divórcio. Nesse caso, em querer comparar o valor de mercado e realmente existe, é feito um esforço de venda, é feito um esforço para que aquilo seja, no caso, vendido, que aquilo seja posto à venda no mercado, aí nesse caso, eu acho que a gente poderia pelo menos pensar numa disponibilidade jurídica, ainda que não tenha ainda econômica. Até porque, evidentemente, quando a empresa, no caso, fez essa contabilização, ela está pensando no ativo biológico dela como uma maneira de fazer dinheiro, de fazer caixa. Se ele está pensando em fazer dinheiro e fazer caixa e tem uma chance boa disso acontecer, até pelo histórico do mercado dele, até pelos contratos, até pela perspectiva que ele próprio traça na contabilidade, eu acho que aí sim. Até o próprio professor Chueri fala muito disso a respeito, né? No sentido de que, se é lucro bom para pagar acionista, é lucro bom para pagar tributo. Desde que esse lucro realmente venha em algum momento ser produzido efetivamente, de virar realmente caixa, ser realizado, eu acho que aí sim. Embora a 12973 tenha falado que os ajustes a valor justo, no caso, eles teriam, no caso, que obedecer uma conta de ajuste mínima no patrimônio líquido, eles não seriam tributados no acréscimo, só na realização. Mas eu acho que, esse ponto especificamente, eu acho que é meio resquício do princípio da realização, que ainda era muito forte, que ainda é muito forte, né, no caso do Brasil. Eu acho que o legislador da 12973, acho que ele estava com medo, de repente, de tributar o ajuste a valor justo de cara, porque em alguns mercados a gente sabe que é muito difícil você precificar, muito difícil você ter valor. Então você vai ter uma flutuação muito grande, né, de aumentos e de despesas, que se você mandar isso para resultado, você vai ter um efeito meio montanha-russa na tributação, e no resultado também. Até chamo no livro de efeito montanha-russa. Acho que por essas razões é que ele preferiu o critério da realização. Mas, de novo, em existindo uma valorimetria próxima do mercado, existindo uma chance boa de haver a alienação, de ver a produção do lucro, eu acho que existe uma conexão entre o lucro produzido pela contabilidade e, no caso, o lucro que é necessário para efeito de tributação do imposto de renda. Eu espero realmente que o legislador ele tenha feito essa opção por atender o artigo 43 do CTN. Né? Acredito e, sim. Inclusive, na 12973, várias vezes se repete a expressão realização. Isso. Então, me parece que o legislador, quando optou pela 12973,
Ele estava optando ali, ele estava atendendo ao artigo 43 em questões de capacidade contributiva. Perfeito. Óbvio que existe uma discussão nesse sentido. A partir do momento que eu reconheci um ativo pelo valor justo, isso tem efeitos econômicos. Claro. Por exemplo, eu vou no banco pedir um empréstimo, o meu balanço está valorizado a valor justo, aquilo tem um efeito econômico. Uma licitação, por exemplo. Uma licitação, por exemplo, meus índices econômicos são melhorados se eu reconheço uma valorização do ativo a valor justo, mas, por outro lado, eu fico um pouco com receio da questão da capacidade contributiva efetiva desse contribuinte de conseguir efetuar o pagamento do tributo, ter condições financeiras para pagar o tributo de itens que ainda não foram realizados. Eu também tenho, inclusive em tempos de crise, né, que uma descapitalização e um prejuízo no capital de giro para o contribuinte pode ser bastante problemático, né, principalmente em muitas empresas em recuperação judicial, muitas empresas tendo dificuldade de caixa, e lembrando também que o crédito no Brasil, principalmente o crédito bancário, é bem caro, né? As taxas de juros são bem grandes. Eu acho que até o legislador da 12973 deve ter levado isso em consideração, no sentido de não descapitalizar, né, o contribuinte antes dele ter na sua mão os recursos necessários até para poder fazer frente ao recolhimento do imposto. A gente tem perguntas dos nossos amigos internautas, mas antes da gente passar para a pergunta, uma última pergunta que eu queria te fazer é como é que você viu a 12973? Você acha que foi um avanço ou ela causou alguns problemas? Boa pergunta, eu coloco isso no meu livro. Eu acho que a 12973, em grande parte, ela seguiu o caminho da realização, só que ela plantou a semente do acréscimo, do ECRO. Tem alguns pontos da nova contabilidade, que inclusive tem lá até os próprios pronunciamentos CPCs, em que a 12973 ela não adotou o critério da realização, instrumentos financeiros, até o stock option também, e nesse caso tem casos que ela até silenciou. Ela falou assim, eu não vou dar nenhum tratamento tributário específico para essa inovação contábil. Nesse silêncio, acho que aí ela adotou o critério do acréscimo. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, eu acho que a legislação tributária brasileira pretendeu introduzir o critério do acréscimo de forma paulatina, para poder entender qual que seria a recepção, como é que o contribuinte sentiria a tributação pelo sistema ECRO, que na verdade é uma novidade, de certo modo, para o brasileiro, né? E eu acho que essa graduação, né, de colocar a tributação pelo ECRO para alguns pontos específicos, para poder entender se de repente o Brasil vai assimilar esse critério, é melhor do que de repente você já jogar tudo para o ECRO de uma só vez. Principalmente levando em consideração que o Brasil é um país que está em desenvolvimento, precisa de capital de giro, precisa de caixa, de repente se tiver um descasamento entre a realização e os valores justos, etc., você vai acabar esvaziando a força econômica de alguns contribuintes que vão ter dificuldade de poder tocar o giro do negócio, com prejuízo para a economia, né? Então, poderia haver uma descapitalização, e eu acho que o legislador da 12973, no meu entender, ele tomou isso como base. Perfeito. Nós temos perguntas. Temos a pergunta do Rogério, que diz o seguinte: como você vê a adaptação dos IFRS pelas empresas brasileiras, especialmente de pequeno porte? Excelente pergunta. Verdade. Olha, eu sinto, pelo menos aqui na experiência brasileira, que a contabilidade IFRS ela é mandatória para as SAs, para as empresas de capital aberto, e não tem como elas fugirem, até porque elas são auditadas, né? E até tem a CVM também, que vai ficar, vamos dizer assim, no pé, né, dessas empresas grandes para poder adotar os padrões contábeis internacionais. Nas pequenas e médias, levando em consideração que muitas delas estão no lucro presumido, algumas estão no simples, etc., eu acho que vai levar um pouco mais de tempo, eu acho, para os contabilistas e para os próprios empresários até investirem, né, em capacitação técnica dos contadores, em formação para entender o padrão IFRS, implantar ele no dia a dia. Eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo para adaptação, mas eu acho que uma hora todas as empresas vão ter que falar a mesma língua. Isso aí até abordo no meu livro. Não dá para você, por exemplo, no mercado, várias pessoas negociando entre si, cada uma fala uma língua diferente e as pessoas não se entendem, né? Vai acabar chegando num certo momento que todo mundo vai acabar ficando familiarizado com o IFRS, e no longo prazo acho que as pequenas e médias vão acabar atentando para os IFRS. Eu queria só acrescentar que acho que tem alguns pontos aí
vou nem discutir porque o advogado gosta muito de discutir a questão do princípio da legalidade, se está na lei, nós advogados, né? Estou tendo o privilégio de falar nós advogados e nós contabilistas. Perfeito. Mas, paulatinamente, todo mundo vai adotar o padrão internacional, porque os nossos estudantes, os nossos contadores que estão chegando no mercado, eles estudam o padrão internacional. Claro. Então isso vai ser adotado paulatinamente. Além disso, tem uma pressão no mercado. Sim. Embora pequenas empresas, médias empresas não estão na Bolsa de Valores, eles também precisam de empréstimo, pegam empréstimos, tem negócios desse tipo que vai ser exigido pelos bancos. Então eu acho que aos poucos o padrão vai ser adotado completamente. Essas são as perguntas? Temos mais uma pergunta da Maria Lúcia. O artigo 58 da Lei 12.973 diz que os novos CPCs somente terão efeito fiscal se a lei tributária assim dispor. Como você vê essa situação? A questão o RTTzinho? RTTzinho. Exatamente. Não, a pergunta é ótima, né? Eu até quando me deparei diante desse artigo no primeiro momento, pensei, poxa, daqui para frente, né, ou seja, a partir da vigência da 12973, qualquer inovação, principalmente qualquer pronunciamento contábil, CPC, qualquer regra contábil nova, para poder gerar efeitos tributários, teria que ser regida por uma lei tributária específica. Eu acho que é importante, até para dar mais segurança jurídica, né? Para que o contribuinte, por exemplo, diante de uma nova regra contábil, não seja pego de surpresa com uma sobrecarga na tributação. Até porque o que é importante dizer é que a 11638, lá no seu nascedor, desde que ela começou a introduzir o processo de harmonização das normas contábeis do Brasil, ela seguiu pelo princípio da neutralidade, né? E a 12973 também fala da neutralidade no 58, só que ela garantiu para frente a neutralidade. Para trás, ela restou silente. Até o Ricardo Maria de Oliveira fala a respeito disso. Poxa, ela deveria ter tido o mesmo cuidado com relação ao passado e não teve. Mas eu acredito que ela não teve de propósito, porque ela quis, na verdade, introduzir o sistema ECRO no Brasil. Ela queria de fato, sentir qual que seria a reação dos contribuintes brasileiros, das empresas brasileiras, com relação ao sistema ECRO para alguns pontos, para algumas inovações contábeis específicas. E, por essa razão, acho que acabou não tendo essa regulamentação para trás. Mas, adiante, eu acredito que tem que ser mantida a regra. No caso do CPC 47, se não me engano, teve aquela instrução normativa, né, que foi editada para reduzir os efeitos, mas eu acho que não é essa que deve ser a regra, porque senão a Receita Federal ela vai, obviamente, regulamentar da forma que interessar melhor a arrecadação, né, e não de acordo com a legalidade, né, ou seja, não de acordo com a intenção dos representantes do povo no que diz respeito à matéria da tributação. Então, independentemente da IN, eu acho que tem que ser editada assim uma lei lá para frente, para dizer quais vão ser os efeitos, se ela vai querer, se ele, legislador tributário, vai querer reger esses efeitos pela realização por uma matéria de segurança jurídica, ou se ele vai pegar o embalo do ECRO e vai tentar verificar qual que vai ser a reação no direito tributário brasileiro com relação a esse novo sistema, esse novo método de tributação. Aqui eu vou me permitir necessariamente fazer um elogio à Receita Federal, o que não é comum, mas de fato, eu me lembro que o primeiro manual de contabilidade societária após a adoção da IFRS, se eu não me engano na introdução, mas está no manual, os autores do manual, eles fizeram questão de expressamente tecer elogios à Receita Federal, que a Receita Federal acaba sendo um player muito importante nessa questão da adoção dos novos padrões contábeis. E a Receita Federal, por meio do RTT, foi uma solução que se encontrou naquele momento para que as empresas adotassem a contabilidade internacional, os novos padrões, sem que isso tivesse efeito tributário. E agora, mesmo com a 12973 tendo esse artigo dizendo que alterações não terão efeitos tributários, ou seja, eu vou ter que aplicar o RTTzinho, como o professor Eliseu sempre coloca, a Receita Federal tem sido muito ágil no estudo das novas normas contábeis, já acompanha o processo de adoção e tenta tratar isso por meio ou da lei, no caso da 12973, ou de uma IN, para que resolva aí, se não todos, evidentemente não é uma coisa simples, mas os problemas do contribuinte. Então é necessário fazer justiça nesse caso. Nós temos para mais perguntas? Temos a pergunta do Ricardo. A adaptação do IRPJ não ficou mais complicada com a Lei 12.973? Na verdade, a dificuldade aí, a complicação deriva da novidade, né?
porque antes que acontecia, os contabilistas já estavam acostumados com um padrão antigo e, na verdade, o que acontecia? A contabilidade antiga brasileira, antes da 11.638, era uma contabilidade que ela sofria uma série de interveniências do Estado, da legislação tributária, era uma contabilidade mais regulamentada. E ela não se orientava pela essência econômica, ela se orientava pela natureza jurídica dos negócios. E essa contabilidade, no caso, ela casava mais perto, ela ficava mais próxima daquele lucro que era necessário para a tributação, né? Que, na verdade, é orientado pela capacidade contributiva, certeza do direito, etc. Quando veio a nova contabilidade e veio a essência econômica, o lucro contábil ele começou a se distanciar um pouco mais do lucro tributário. E aí o que acontece? Quando esse tipo de fenômeno acontece, é necessário ter mais ajuste, é necessário você ter um livro próprio para poder destilar esse lucro contábil novo e pegar dele a parte que seria mais próxima para efeito de tributação da renda. Então, nesse sentido, eu acho que complicou um pouco sim, mas nada que um pouco de tempo e experiência não resolva, né? Até porque os contadores, os tributaristas estão vendo um fenômeno novo e com um pouco de tempo vão se adaptando e essas dificuldades de hoje eu acredito que tendem, não digo se extinguirem, mas reduzir no passar dos anos. Veja que é importante isso, que de fato tem um processo de adaptação, mas esses novos ajustes, a gente tinha adições, exclusões ali entre o lucro líquido contábil antes do imposto de renda e o lucro real para efeito de pontos de renda, só que agora praticamente dobrou esses ajustes, traz uma dificuldade adicional, um custo de compliance maior e mais do que isso, como a gente acabou de falar, a gente vai ter o RTTzinho ou normas e instruções normativas, vai aumentar. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que essas discussões entre direito e contabilidade são infindáveis. Verdade. Então, assim, o contador ele tem que sempre estar estudando e o advogado também, a gente reforça aquilo que a gente falou, o advogado necessariamente vai ter que agora também estudar contabilidade diuturnamente. Acho que agora mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Bom, pessoal, está chegando ao fim aqui o nosso webinar. Eu recebi aqui o Dr. Carlos Henrique Crossara Delgado, autor do livro Contabilidade IFRS e IRPJ. Carlos, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter vindo. A casa sempre está aberta para você. Eu que agradeço muito o convite, gostei bastante e espero voltar aqui para debater novos temas aí da mais alta indagação e de interesse tanto para a contabilidade quanto para o direito. Muito obrigado pelo convite e pela audiência. E eu só queria ressaltar, para a gente encerrar, agradecer a presença do amigo internauta. A gente tem tentado fazer mais eventos justamente discutindo essa questão de contabilidade de direito. Esse evento ele foi organizado e apoiado pelo coordenador do MBA de FRS, professor Alexandre Evaristo, nosso amigo, e também por mim, que sou coordenador do MBA de Gestão Tributária. E aproveitando para falar, esse mês aqui a gente está no processo já, com o processo seletivo aberto, tanto para IFRS como para Gestão Tributária e outros nossos cursos. Esses são cursos que abordam esses temas entre contabilidade e direito, reconhecendo a importância desse estudo, reconhecendo essa necessidade do mercado. Então fica aí o convite para vocês entrarem no nosso site, seguir a gente nas redes sociais. A gente vai ter muito mais novidades sobre esse tema e conhecer também mais os nossos cursos. Muito obrigado a todos. Obrigado novamente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E obrigado à nossa equipe de apoio aqui. Até logo. Obrigado a todos.